Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos analisar a obra de Jacques-Louis David, A Coroação de Napoleão. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização do nosso canal e hoje vamos ficar com a análise de mais uma obra de Jacques-Louis David, A Coroação de Napoleão. Eu juro-vos que é a terceira vez que eu vou gravar este vídeo. Estou a recuperar de uma gripe, volta e meia, falha-me a voz, tenho um ataque de tosse ou, como foi o último vídeo, esqueci-me do microfone. Portanto, vai correr bem, vai correr bem, vai correr bem. Vai correr bem, sim senhor, porque vamos falar desta obra maravilhosa. Hoje vamos analisar esta obra. Esta é A Coroação de Napoleão, uma obra realizada em 1807, ou terminada em 1807, por Jacques-Louis David. Quando o primeiro cônsul Bonaparte se coroou a si próprio imperador da França na grandiosa Catedral de Notre-Dame, em 1804, David era o seu pintor oficial e estava entre os convidados. 3 anos depois desta coroação, ele terminou a obra. Foi uma comissão de Napoleão para mostrar a toda a gente o seu sucesso. E é, claro, o momento em que ele é coroado. Aliás, ele já se coroou e está a coroar a Josefina. E aqui fica o registro do aparatoso momento para toda a posteridade. Esta obra, A Coroação de Napoleão, é na verdade uma tela gigantesca. Ela mede 6 metros de altura por 9 metros e 300 de comprimento e pode ser vista no Louvre. Para tão glorioso evento que decorreu a 2 de dezembro de 1804, o Napoleão mandou reconstruir por dentro toda a Catedral de Notre-Dame. É uma catedral gótica, lindíssima, mas estava em ruínas. Porquê? Porque durante a Revolução Francesa e todas as revoluções sociais em França, os franceses entravam pelas igrejas adentro, partiam e roubavam e decapitavam tudo o que viam. Existe uma ligação entre o poder da igreja e o poder da monarquia. E, quando as pessoas estavam chateadas com um determinado rei, voltavam-se também contra o segundo poder, que é a igreja. O rei dizia que tinha o direito de reinar por ordem divina. Os franceses não queriam isto, estamos a viver o iluminismo. Eles queriam que quem fosse reinar tivesse o poder do povo e não do divino. Então, durante o período da Revolução Francesa, todas as igrejas foram fechadas. Notre-Dame foi partida, saqueada, enfim, estava a precisar de obras. Assim, 2 arquitetos foram chamados para redesenhar inteiramente o interior, ocultando as colunas com colgaduras e arcos triunfais. Por todo o lado nesta obra estamos a ver a letra N do nosso Napoleão, cercada com coroas de louros douradas. A antiga igreja gótica fora transformada para um estilo neoclássico. Uma das muitas curiosidades desta obra é que o David se retratou a si próprio a desenhar a cerimónia. Eu vou dizer onde ele está e vocês vão tentar encontrá-lo. Ele está a desenhar, ele está de pé, está na posição mais elevada por baixo do arco central. É o segundo a contar da esquerda na segunda fila. Encontraram-no? Na verdade, a cerimónia durou cerca de 10 horas ao todo e o Jacques-Louis David estava lá. Só que ele foi preparado. A cerimónia foi a 2 de dezembro, que é no inverno, em Paris, que é muito, muito frio. Então ele levou um fogão para aquecer os pezinhos e um cesto de piquenique cheio de comida. Ele e as outras pessoas, porque 10 horas. Todos os convidados, tal como o próprio David aqui retratado, têm um passado revolucionário. David, ele próprio, tinha sido membro da Convenção Nacional e votou na morte do rei em 1793. Com a ascensão ao poder de Napoleão, David pintou um ambicioso retrato do general que gostou tanto que o convidou para ser o seu pintor oficial, ou seja, para fazer propaganda política. David era o pintor da propaganda de Napoleão. E vamos então falar de Napoleão. Ele está aqui ao centro, ele é o foco de toda a nossa atenção. Ele é o ponto para o qual todas as linhas desta obra estão a convergir. O Imperador Napoleão I. Na realidade, ao contrário do que estamos aqui a ver, Napoleão era baixo e conta-se que a sua figura se perdia dentro deste enorme manto de arminho, mas claro que conseguiu impressionar a todos com o seu gesto inesperado. Ele tirou a coroa das mãos do Papa e coroou-se a si próprio e a seguir
coroou a sua imperatriz. Isto tem um motivo simbólico. Mas vamos falar do Papa, que tinha vindo de Roma de propósito para coroar o Napoleão. Deve ter ficado satisfeitíssimo. A única coisa que o Papa fez foi ficar ali em segundo plano e depois então ungir o imperador e a imperatriz. Na verdade, o que o Napoleão quis neste momento foi demonstrar a sua autoridade, não por ordem divina, como os reis de França, mas devido a si próprio e à sua espada. E vocês reparem que Napoleão usa a espada à cintura durante a sua coroação. Napoleão estava agora com 35 anos e estava a engordar a figura. Aquela figura linda, alta, que o Canova esculpiu, já não existia. Por outro lado, ele estava no auge da sua fama. Os franceses adoravam-no. Os seus êxitos militares garantiram-lhe o apoio do povo e também dos republicanos. E a burguesia apoiava-o por ele ter restabelecido a ordem e a lei em França, não é? Acabou a guilhotina. O preço deste apoio foi alto, pois Napoleão tornou-se imperador vitalício e hereditário de França. Portanto, era para sempre e depois de sempre. Era um trono, certo? Para este poder ser reconhecido por as outras potências estrangeiras, era necessário o Papa dizer ok. E até para alguns franceses. Nem todos os franceses estavam contra a Igreja. Havia pessoas que continuavam a acreditar, especialmente na figura do Papa. Então foi por isso que o Papa foi convidado, para fazer com que tudo isto fosse oficial. Para o Papa ir para Paris, na verdade, ele não estava muito contente com a ideia de se ir meter ali no meio de uma revolução. O Napoleão fez um acordo com a Igreja. Disse assim: o Papa vem, oficializa a minha posição e eu, em troca, volto a abrir as portas das igrejas em França. Porque desde o início da Revolução que não havia igrejas em Paris nem em França. Portanto, agora elas voltaram a abrir as portas e fazer o seu culto. Aqui na obra, David também dá grande destaque às mulheres do clã de Bonaparte. Estas eram jovens e eram belas. E eram realmente jovens e belas, especialmente a comparar com as outras famílias no poder pela Europa fora, que eram monarquias com mais tempo, portanto eram monarquias com gente também mais velha e mais feia, porque vocês sabem, não é segredo nenhum, que os reis casavam com primos e primas e tios e, enfim, aquilo era tudo uma grande consanguinidade para que o poder não fugisse ali de meia dúzia e acabavam por ser todos, para além de com problemas de saúde, feios, que doía. Mas aqui não. Elas são todas muito bonitas, elas eram famosíssimas, eram francesas, eram chiques. Nós falámos até da Paulina Borghese Bonaparte, que era uma mulher extremamente bela e com uma reputação muito complicada. Mas elas estão aqui todas belíssimas e muito jovens. Da esquerda para a direita, elas são a Carolina, a Paulina e a Elisa. Estas são as três irmãs de Napoleão. A seguir, Hortense de Beauharnais, enteada de Napoleão, que casou com o seu irmão Louis. E mais à direita está Jolie Clary, a esposa do irmão Joseph. Estas eram os 5 membros da família Bonaparte. No lugar de honra, mais acima, sentada, está a mãe de Napoleão, a figura matriarcal da família. Na verdade, isto foi um acrescento de Davi, porque a senhora não veio. A família, bela, jovem, poderosa, dava-se toda mal. E o Napoleão tinha-se zangado com o irmão. E o irmão foi fazer queixas à mãe. E a mãe ficou ao lado do irmão e disse: então vou ficar em Roma e não vou à coroação. A senhora não apareceu. A família queria poder. E o Napoleão não era muito amigo de abrir a mão assim do poder que tinha, porque foi conquistado por ele em campo de batalha. Então eles andavam sempre assim com intrigas. No entanto, o David passa aqui a imagem do clã perfeito ali com a senhora sentada. Depois temos a Hortense, que segura a mão do jovem Carlos Napoleão, que, segundo os rumores, era filho não do marido dela, mas do próprio Napoleão. Mas são só rumores. A verdade é que, como o Napoleão ainda não tinha filhos, a Josefina, a sua esposa, estava à espera dele adotar este rapaz para ser seu sobrinho, para ser o herdeiro. Mas o Napoleão não queria. O Napoleão queria filhos dele. A Hortense, na verdade, vai se tornar mais tarde rainha da Holanda e a Jolie torna-se rainha de Espanha. Muitos rumores também contavam que estas mulheres eram todas mesquinhas, ciumentas e egoístas e que passaram a cerimónia a protestar
terem de segurar a cauda do vestido da Josefina na coroação. Felizmente, o Davi não pinta nada disto. Pinta duas damas de honor a segurar essa enorme capa da Josefina. Na realidade, as irmãs não suportavam a Josefina e, a meio da cerimónia, deixaram cair a capa. O peso era tanto que a senhora tombou para trás, mas muito graciosamente lidou com a situação. Aliás, a Imperatriz Josefina era conhecida por ser extremamente graciosa. E ela está aqui, ajoelhada e em destaque, a ser coroada, a Imperatriz Josefina, com a sua enorme cauda de 23 metros de comprimento em arminho que quase a derrubou. No entanto, ela era descrita não como particularmente bonita, mas como extremamente encantadora. Um encanto a que muitos poucos homens resistiam. Na verdade, esta cerimónia ela apareceu completamente maquilhada. Quando eu digo completamente, é exageradamente, assim, tipo com um cimento armado na cara, porque ela estava-se a sentir extremamente insegura. Ela era muito mais velha que o Bonaparte e, nesta altura, a relação deles estava em crise. Ela era uma mulher extremamente dominadora, mas ele estava-se a libertar do domínio dela. Ela tinha 41 anos, era cerca de 6 anos mais velha que Napoleão e a relação dos dois estava em crise. Ninguém sequer tinha a certeza que ela seria coroada. Josefina nascera em 1763, na Martinica, e casara-se com 16 anos com um visconde que, por acaso, até morreu na guilhotina. Ela ficou viúva, com 2 filhos, e passou a dirigir um salão em Paris onde as pessoas se iam divertir. Um dos seus protetores era um rico banqueiro corrupto, o Barras. Foi o Barras que, a pedido da Josefina, usou a sua influência para ajudar o jovem oficial Bonaparte. Na altura que Bonaparte conheceu a Josefina, ele era novo na cidade de Paris e as mulheres chamavam-lhe o General Feio. Coitado. A Josefina usou então os seus contactos para que o General Feio conseguisse uma campanha em Itália. Portanto, ele foi à frente do exército francês combater para a Itália e lá provou ser um general brilhante. Antes de ir para a Itália, ele estava apaixonado e agradecido à Josefina e casaram-se. Casaram-se, mas não foram assim muito felizes. No entanto, quando Napoleão foi para o exílio, na ilha de Santa Helena, ele escreveu as suas memórias. Eu tenho que vos dizer que ele era uma pessoa horrível, porque todos os imperadores com manias de conquistar os outros e matar toda a gente que vem à frente são horríveis, mas tinha um sentido de humor apurado. Eu vou-vos ler a descrição que ele faz da Josefina. Ele escreveu lá nas suas memórias o seguinte: amei-a realmente, não a estimava. Era muito mentirosa, mas tinha um je ne sais quoi que me agradava. Era realmente uma mulher, tinha as mais lindas nádegas. Vamos ficar por aqui. Se quiserem mais, têm que ler a biografia, ok? A verdade é que a Josefina o traiu durante todo o casamento, especialmente quando ele andava lá nas lutas, ela traiu com outras pessoas, porque era uma mulher livre e não queria lá saber das convenções sociais. Ele sabia, ela mentia, mas ele apanhava sempre nas mentiras. Nesta altura a relação dele já estava mais que morta. Na verdade, ele decidiu coroar a Josefina, mas já ia pedir o divórcio. Mas esta coroação foi uma forma, uma espécie de agradecimento ao apoio que ela lhe deu. Depois do divórcio, a Josefina fingiu que sofreu horrores, retirou-se para um castelo no campo, mas depois da queda de Napoleão, recebeu feliz e contente a nova monarquia de Bourbon e continuou a sua vida feliz a dar festas e as pessoas achavam-na realmente encantadora. Ficavam muito surpreendidos por ela os receber tão bem, porque eles eram o oposto de Napoleão em vários campos políticos, mas ela continuava feliz e contente a sua vida. Mas vamos voltar a olhar para a obra. Temos aqui outro destaque, que é a Orbe Imperial, que o Marechal Alexandre Berthier transporta. Este não pertence às insígnias oficiais da monarquia francesa. Pertenceu a Carlos Magno. Esteve na posse da Casa dos Bourbon e quando estes foram decapitados, a orbe foi confiscada por Napoleão. Todo o grupo aqui representado são, na verdade, os camaradas de armas de Napoleão, agora transformados em novos aristocratas. Apesar de demonstrarem muitas dificuldades de adaptação na cerimónia, o povo ria-se e dizia que estes novos aristocratas estavam mais habituados a entrar nas igrejas para roubar a arte do que para atender uma cerimónia.
A verdade, o que David aqui nos está a mostrar era a enorme confiança que o Bonaparte tinha nos militares. São seus camaradas de batalha, de campo de guerra. Os militares adoram Napoleão e são extremamente leais a Napoleão. O senhor que carrega a orbe é o Marechal Berthier, que é também o chefe do Estado-Maior de Napoleão e muito apreciado pelo imperador. Os soldados eram muito dedicados a Napoleão. Quando este foi derrotado, este marechal atirou-se de uma janela e morreu. Já o homem de capa vermelha por trás do marechal é outra história. É aquele tipo de pessoa que é muito útil em qualquer regime. Ele era extremamente útil ao rei, depois passou a ser muito útil aos revolucionários, agora vai trabalhar por Napoleão e mais tarde, com a restauração da monarquia, vai trabalhar para os Bourbon. Era extremamente útil e o Napoleão não podia com ele. Na verdade, ele chama-se Charles Maurice de Talleyrand e era o camareiro-mor do Império. Mais tarde, o Napoleão descobriu que ele vendeu informações confidenciais aos inimigos austríacos e russos. O Napoleão descreveu na sua biografia, de uma maneira que eu não posso dizer no YouTube, mas eu vou dizer mais ou menos, que ele dizia que ele era um monte de caca com meias de seda. Mas não lhe chamou caca, chamou-lhe uma coisa pior. Na verdade, o Napoleão sabia perfeitamente que estava cercado de inimigos, sabia que o poder podia ser algo de muita curta duração, que podia acabar de uma forma muito bárbara, porque ele próprio tinha participado na Revolução. Segundo o Napoleão, um trono é apenas uma tábua forrada de veludo. Ele estava bem ciente da fragilidade do poder. E pronto, foi assim que terminamos por hoje. Vamos terminar o vídeo, estou mesmo a ficar sem voz. Espero que tenham gostado. Esta foi uma análise da Coroação de Napoleão, de Jacques-Louis David. Uma obra muito, muito interessante. Uma das últimas obras antes do Jacques-Louis David ser também ele próprio exilado, tal como o Napoleão. Se vocês gostam deste tipo de vídeos ou do meu vídeo, deixem um comentário simpático, sejam gentis. Se querem apoiar o canal, podem se tornar membros do Clube Criarte. Basta clicar num botão que fica aqui por baixo de todos os nossos vídeos que diz aderir. Fica ao lado de subscrever. Para a próxima semana teremos mais atualização com mais análises de obra de arte. Até lá, fiquem bem e vão descansar. Eu sou a Sara. Tchau!